Fala galera, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu estou aqui para compartilhar algo de Deus com você, mas antes eu quero fazer duas observações que eu sempre farei nos meus vídeos. A primeira é que você se inscreva aqui no canal, você pode se inscrever, ativar as notificações, compartilhar as mensagens que estão aqui no meu canal. Acho que o meu maior encargo, sinceramente, é poder de alguma forma edificar a sua vida, te trazer sensibilidade espiritual para esses dias, principalmente conduzir você a cumprir o propósito de Deus, que é a vontade do Senhor nessa geração. Hoje eu queria falar de uma das coisas mais importantes, na realidade eu acredito que talvez seja mais importante, que é a revelação e a experiência genuína com a presença de Deus. A Bíblia diz no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Aqui, eu quero abrir um parêntese, a Bíblia diz que houve fome na terra de Belém. A palavra Belém, no original, é Bethlehem, significa casa do pão. É irônico o que eu vou te falar, mas tiveram fome na casa do pão, onde as pessoas deveriam ser alimentadas, elas estavam com fome. Uma das coisas mais importantes que eu acredito que nós podemos aprender com isso é que nós primeiramente devemos ser os mais famintos pelo Senhor, pela presença de Deus. Devemos ser os mais famintos pela palavra, pelo mover genuíno em nosso meio, mas não somente isso. Nós devemos ser aqueles que mais geram entusiasmo, que mais motivam as pessoas a se alimentar do pão vivo, que é Cristo. O Senhor Jesus, ele fala no livro, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu acredito que nós devemos nos alimentar diariamente do Senhor, da sua palavra, termos experiências, que são experiências palpáveis com o Espírito, com a presença de Deus, que geram realmente lágrimas em nossos olhos. Mas nós também devemos ser aqueles que têm maior zelo pelo ambiente espiritual. Quero falar para você que está aqui acompanhando, talvez seja um líder, seja um discipulador, um obreiro, um pastor. Eu acredito que o zelo em nosso coração, ele precisa ser constante, não somente pela nossa vida, de buscarmos ao Senhor diariamente, mas também zelar pelo ambiente espiritual, ter sensibilidade se as pessoas elas estão tendo uma experiência genuína, com o Espírito, com a palavra, se de fato elas têm marcas, que são marcas que Deus concede a elas através da presença. É interessante esse fato. A Bíblia fala que Moisés, no Antigo Testamento, Moisés ele tinha uma experiência tão clara com a glória de Deus, que quando ele descia do monte, que ele estava acampando para ter uma experiência com Deus, era palpável a glória na face de Moisés. Só que no Novo Testamento, qual vivemos, a Bíblia diz que a glória ela é ainda superior. Por que eu estou te falando isso? Sei que em muitos momentos você pode ir no seu quarto, num local mais restrito, buscar a presença de Deus. Zele por isso. Tenha esse amor constante. Eu acredito que esse amor se desenvolve na revelação que nós somos amados pelo Senhor e que Ele, de fato, é o nosso alimento. O Senhor é aquele que preenche o nosso interior. Muitas pessoas durante a vida, elas tentam preencher, e eu rotineiramente falo isso com jovens e adolescentes. As pessoas depositam sua confiança no relacionamento, se o relacionamento a frustra, ela fica vazia por dentro. Elas depositam a confiança numa profissão, mas depois que elas se formam, estão na profissão desempenhando a função, elas veem que aquilo dali não é o que elas esperavam.
e ficam vazias. Outras pessoas, elas acreditam que no momento que elas vão prosperar, ganhar muito dinheiro, aquilo dali vai preencher o seu interior. Mas chega um momento que ela vê que dinheiro não pode comprar tudo. E inúmeras outras coisas na nossa vida, podemos ver que somente o Senhor, através da sua presença e da sua palavra, pode de fato nos satisfazer e preencher o nosso interior de maneira profunda. Eu falo para você, tenha zelo, tenha amor pela presença de Deus. Pode ser que você já teve há muito tempo atrás experiências que eram experiências gloriosas com a presença de Deus. Mas as coisas do passado são marcas que você precisa realmente guardar. Mas eu quero falar a respeito do presente momento e do seu futuro. Zele pela presença. Tire tempo no seu dia para ter um momento devocional com o Senhor, que você possa derramar suas lágrimas, que você possa ir diante do Senhor e aplicar o seu coração a buscá-lo, a falar: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o pão, é aquilo que alimenta a minha fome, porque a sua fome não vai ser alimentada por nada dessas coisas que eu falei para você. É muito bom casar, é muito bom construir família, é muito bom prosperar, é muito bom você ter uma profissão que você desejou, mas todas essas coisas, elas fazem parte do propósito e do processo nas nossas vidas. Mas eu quero falar para você, somente Cristo pode preencher o vazio que há no coração do homem. A gente pode falar isso para aquele que está passando pelo encontro, podemos falar isso para o visitante da célula, mas nós devemos realmente falar, mas nós devemos também realmente viver, ter experiências genuínas com a presença de Deus. Eu lembro que certa vez, embora não seja muito velho, na minha juventude, juntei com 2 amigos e nós estávamos na casa de um deles e eu fui e falei assim: acho que nesse momento o Senhor está nos separando para orar aqui. E um deles foi e falou: sabia, testificou no meu interior. Eu lembro que a casa dele estava passando por obra, a gente pegou, foi para um cômodo que estava em obra, colocamos um louvor e começamos a buscar a presença de Deus. Eram 3, eu e mais 2 amigos meus. E buscando a presença de Deus, eu falo para você, aquele dia marcou minha vida profundamente, porque a presença de Deus, ela preencheu o nosso interior de uma maneira tão sobrenatural que nós saímos dali tão alimentados que nada mais poderia preencher o nosso vazio. Qual é a minha palavra para você? Tenha um zelo pela presença de Deus. Algumas coisas na sua vida podem lhe frustrar, mas se você tiver uma experiência genuína com a presença, isso jamais sairá do seu coração. Mas não tenha somente para você isso. Seja o maior motivador para que as pessoas busquem a presença de Deus. Amém? Fique nessa paz.